Tem gente perdendo a unção para manter a tradição. Eu tenho que perder a tradição, irmão, para manter a unção. Amém? Você é um recipiente da glória de Deus. Você acredita que você é um recipiente da glória de Deus? Você acredita que Deus quer usar você para transformar ambientes? Você acredita que Deus te enviou para a política para mudar aquele ambiente? Que Deus te deu negócios para você remir o campo dos negócios? Você acredita? Não, você tem que acreditar nisso, senão não adianta nada você estar aí. Se você está aí, não sei, eu estou aqui, então sai. Você tem que ter convicção do que Deus está fazendo com você. Você acredita que você é um recipiente da glória de Deus? Você acredita que quando você abre a boca você pode mudar a vida de pessoas? Quando você estende a mão você pode curar pessoas? Quando você fala, as coisas podem se modificar ao seu redor? Você acredita mesmo nisso? Então você tem que ser convicto que Deus te mandou para esse ambiente para remir. Quando você entra nos negócios, irmãos, não é só para enriquecer, é para transformar aquele ambiente. Amém? Se eu entrar com a cabeça, com a má intenção nesses lugares, irmão, eu não vou frutificar nesses lugares. Se eu tenho um chamado político, tem gente que tem um chamado político, tem gente que foi chamado para ser vereador, para ser prefeito, para ser governador, para ser deputado, senador, presidente, tem gente que tem. Agora eu preciso entender por que Deus me chamou para ir lá. Não, eu vou para lá porque o salário é bom. Não, já começou errado. Eu vou para lá porque Deus tem um propósito na minha vida, eu vou ajudar a minha igreja. Não, a sua igreja não precisa. Se a igreja precisa eleger alguém para ela ser ajudada, então ela não entendeu quem é o cabeça dela. O cabeça dela é Cristo. A igreja não trabalha para defender a igreja já é gloriosa, ela tem Cristo como cabeça. A igreja está na cidade, irmão, para servir a cidade, não é para tomar nada da cidade. Então, não é quando você vai na igreja, não é para a igreja te abençoar, é para você abençoar a igreja. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. Então nós estamos vivendo nesses dias, e muitos estão presos em gaiolas, outros não, outros estão soltos, mas as suas asas foram cortadas. Estão soltos, não estão presos a nada, mas não sabem voar. Não está debaixo de uma ordem divina, né? Limites foram estabelecidos para ele. Eu conheço gente capacitada, irmãos, mas está preso na religião. Eu conheço gente capacitada, meu irmão, que tem um feeling para ganhar dinheiro, tem um feeling para fazer as coisas, mas está preso em alguns paradigmas ainda não acordou para algumas coisas. Meu irmão, a ideia de Deus, a ideia de liberdade para Deus, é para você fluir nos lugares que Deus te colocou. A minha pergunta é, eu ia ler hoje só o verso 10 desse salmo. Exaltaste o meu poder como a de um boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Eu resolvi ler o salmo inteiro, para a gente gravar bem. A minha pergunta aqui nessa noite é, você valoriza esse óleo fresco, irmão? Você busca ele? Você busca a presença de Deus? Você quer isso? Ou você quer só mais uma palavra? Vou no domingo tomar um passe. Lá o pastor vai dar uma palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, porque o óleo fresco, ele vai te dar paz. Esse óleo fresco, ele vai te dar paz em meio aos inimigos, em meio às tribulações. Esse texto que a Bíblia fala de um boi selvagem, irmão, um boi selvagem, ninguém prende ele não. Ele está livre. Ele está livre. A canga não prende ele não puxa carroça, ele não está preso em cercas, ele não está preso em laços, ninguém consegue domá-lo. Para domá-lo, tem que gastar energia. É esse óleo fresco que Deus tem para você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem um padrão para funcionar o comércio no mundo, mas quando você tem um óleo fresco, nem sempre você vai funcionar no padrão que o mundo está pedindo para você funcionar. Eu quero dizer que o óleo fresco tem um padrão político para você funcionar, tem tudo organizadinho, não é? Tem os partidos, tem as formas, tem a forma de executar,
mas tem um jeitinho, tem um óleo fresco que está sobre a sua vida, que foge totalmente do padrão normal de todo mundo. Irmão, até para ser pastor, até para ser um ministro do Senhor, o óleo fresco na tua vida, ele tira você do padrão normal de ação. Então, eu vou falar para você, às vezes eu vejo pessoas, eu me identifico com elas. Por quê? Porque elas são fora da curva. Elas têm tudo para dar errado e dar certo. É os famosos improváveis fazendo coisas impossíveis. Eu me identifico com essas pessoas porque eu também sou um improvável fazendo coisa impossível. Eu sou meio fora da curva em algumas ações. E não quero ser melhor do que ninguém, mas parece que às vezes a gente pensa diferente de algumas ações. Parece que a gente se movimenta diferente do que o padrão normal, o conceito normal de cristianismo, o conceito normal de cuidar de uma igreja, de abrir uma igreja. Parece que a gente está fora, Jacques. Às vezes eu pergunto para Deus, será que não estão desviados? Não, Jesus. Porque está todo mundo indo por ali e a gente quer ir por aqui. Sendo que por ali é mais fácil. Aí o Senhor começa a me levar nas escrituras, por exemplo, quando Ele fez o povo dar a volta no deserto, ainda que o caminho era mais longe, para que o povo não visse a guerra e não recuasse. Às vezes eu estou vendo todo mundo indo pensando da mesma coisa, eu digo, meu Deus, que todo mundo aleluia, e eu digo, Deus, não pode ser só isso. Não é assim. Eu vou numa igreja, a luz está apagada, eu peço para acender. Verdade, se a luz está acesa, eu peço para apagar. É tudo ao contrário. E às vezes eu fico, Ciro, irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que Deus tem graça de ver você saindo dos padrões estabelecidos pelo humanismo, do cristianismo. Eu acho que a graça de Deus é mover você. Se você ler, eu acho que é Números 37 ou Números 33, que Deus manda Moisés anotar as saídas. Eu acho que é Números 33, se eu não me engano, 37. Está na Bíblia, depois você procura. Deus fala para Moisés, todo lugar que você sair do acampamento, você anota. Deus não manda anotar a entrada, Ele manda anotar a saída. Porque a entrada era sempre uma surpresa. Vou ler. Aproveitar que é Pentecoste mesmo. É tudo meio fora da curva. Números 33, olha o que está escrito aí. Estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor. São estas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Aí você lê o verso 3, partiram de Ramsés. Aí você vê o verso 5, partindo dos filhos de Israel. O verso 6, partindo de Sucote. Verso 7, partindo de Etã. E aí vai, partindo de Pi-Airote, partindo de Mara. Versículo 9, versículo 10, partindo de Elim. Sempre partido. Você percebe que Moisés anotava as partidas, não as chegadas. Moisés dizia assim, agora nós estamos partindo de tal lugar, porque a chegada sempre era uma surpresa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se eu estiver disposto a sair do lugar que eu estou, por causa de uma palavra de Deus, Deus sempre vai preparar uma surpresa para a minha chegada num próximo ambiente. Eu não posso me acomodar num lugar. Por isso que Deus não queria que eles anotassem a chegada. Deus diz, anota a saída e deixa a chegada comigo. A chegada sou eu que organizo. Se você anda com óleo fresco, você não é preso a nada. Você é livre de tudo, para voar, para estabelecer, para continuar. Irmãos, é Sucote, irmão, é tenda. Nós estamos tabernaculando com Cristo até que Ele venha.
Nós podemos ser prósperos, podemos ter as nossas casas, os nossos carros, as nossas empresas, podemos ter estabelecido numa cidade. Eu estou estabelecido em Itajaí, aqui está minha família, aqui está meus bens, aqui está meus filhos, minhas netas, aqui está a igreja que eu congrego, aqui está tudo, mas eu estou em Sucote, eu quero estar na tenda, eu quero que a hora que a nuvem mover, a gente mova a tenda, mas eu só entendo isso se eu estiver ungido com óleo fresco, se eu não estou preso à estrutura, se eu não estou preso a nada, eu estou livre para fazer o que o Senhor quer. Eu vim desafiar você nessa noite, amém, para sair, para notar as suas saídas e deixa as entradas com Deus. Sabe qual é o nosso projeto? É que a gente faz plano para entrar e não para sair. E Deus não gosta muito de mostrar a chegada, Ele gosta de mostrar a saída. Ele diz para Moisés, ele diz para Abraão: sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz onde é que era. Sai e vai. Abraão não sabia para onde era. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, enquanto você não sair, eu não mostro. Peraí, Deus vai me tirar daqui e me levar para outro lugar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de movimentações. Tem um óleo fresco que você precisa aprender a se movimentar. E você não pode se movimentar a partir do seu planejamento. Você precisa se movimentar a partir de uma palavra de Deus.